O presidente Michel Temer anunciou o nome da nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ela será a primeira mulher, Vera, a ocupar o cargo. A subprocuradora foi a segunda colocada na eleição da lista tríplice do Ministério Público Federal. O primeiro colocado foi Nicolau Dino, ligado a Rodrigo Janot. Qual a estratégia do Temer com a indicação da Raquel? Vera? Estratégia imediata foi enfraquecer o Janot, se contrapor a ele e indicar alguém que foi candidata. Eu não diria que ela é inimiga do Janot, que ela é de um grupo, mas ela foi candidata fazendo reparos à gestão do Janot, não tanto no aspecto das investigações, mas muito no setor RH ali da Procuradoria, mais na coisa de onde aloca os procuradores, que no fim tem reflexo nas operações, mais de questões da própria carreira. Ela fez uma posição mais voltada para essa linha. Ela tem se contraposto a essa ideia de que, por ter sido escolhida pelo Temer, ela vai engavetar as operações, vai engavetar as investigações. Isso não é nada bom para ela internamente. Ela assumiria já com uma grande desconfiança interna. O fato dela ter sido a segunda colocada na lista tríplice, eu não considero grave. Pelo seguinte, ela teve pouquíssimo mesmo, mas ela teve muito poucos menos votos do que o Nicolau Dino. Não é que ela tenha um respaldo menor na categoria. Se contam as dezenas, poucas, os votos que ela teve. Acho que ela teve 20 votos a menos, uma coisa assim. Isso é irrisório perto do tamanho da Procuradoria. Ela teve bastante voto, teve bastante aval. Eu não acredito nessa análise de que ela vai ser boicotada internamente. Isso eu concordo com o Andreasa, isso é papinho sindical. Eu sou a favor de que se siga a lista tríplice, que o Ministério Público tenha independência para indicar quem ele gostaria de ver à frente dele, porque ele é um órgão encarregado de investigar o poder, e então ele tem de ter independência funcional, mas neste caso eu acho que ele respeitou de alguma maneira a lista, mas o que ele quis foi deixar um recado de colocar alguém que não é alinhado ao Janot, para que ele não ficasse ali sambando vitorioso até sair do cargo em setembro. Então ele sai do cargo em setembro, sabendo que vai ser substituído por alguém que não defendeu o seu legado. A Raquel Dodge não é nenhuma engavetadora, tá, gente? Ela fez esses separos ao Janot, mas isso não permite uma leitura maniqueísta de que se trate de alguém alabrindeiro, manipulável. Ela não é. Ela é uma subprocuradora conhecida por ser corajosa, ela já esteve à frente de operações importantes, ela esteve à frente, por exemplo, do mensalão do DEM, foi ela responsável por toda a investigação que levou à prisão o Zé Roberto Arruda, então governador de Brasília, e muitos outros. Ela teve também envolvida no mensalão, nas investigações do mensalão, ela participou do grupo de trabalho que investigou o mensalão, então não é uma novata, não é uma despreparada e não é uma arquivadora, ela não tem esse perfil. Espera-se que ela assuma e mantenha a postura de independência do Ministério Público e vai ter muitos olhos postos sobre ela. Mas por hora, a sua escolha sim foi uma estratégia do Temer para enfraquecer o Janot, não há dúvida sobre isso. Só para colocar os números certinhos, 21 votos de diferença, 608 a 587. Isso não dá para dizer que ela teve menos voto que o outro. Vai, Andreasa. Em primeiro lugar, eu preciso dizer, como a Vera disse, que a Raquel Dodge é uma procuradora seríssima, com uma carreira sólida, uma belíssima carreira. Ela esteve, inclusive, à frente das investigações que levaram à prisão daquele Hildebrando Pascoal, você lembra? Deputado que serrava a gente, sujeito perigosíssimo, violentíssimo. É preciso ter coragem, verdadeira coragem, para fazer esse tipo de atuação. Vocês sabem a minha opinião sobre a tal da lista tríplice. Não posso me opor a ela. É uma lista feita pelo sindicato, pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Fazem a sua votação e apresentam uma lista tríplice. Desde 2001 fazem isso. Pode servir de baliza para o presidente. Não existe previsão constitucional de que essa lista tem que ser seguida. Tá? É uma sugestão. Vou repetir, o Fernando Henrique, na primeira ocasião, a lista existia e ele a ignorou. Foi Luiz Inácio Lula da Silva quem criou esta obrigação e quem forjou o que hoje se chama de tradição. Que tradição não é? Que tradição é essa que tem 13 anos? Que tradição é essa que é adolescente? Que adolescente tem alguma tradição? Então, pera lá. A lista pode ser seguida. Os petistas seguiram. Está aí o Janot. Janot é fruto da tradição dessa lista.
Por causa dessa lista, o presidente dessa associação, esse representante sindical, está dando entrevista aí à torto e à direito, dizendo sobre o modo como o presidente da República deve se comportar na hora de indicar o Procurador-Geral da República. Chegou a dizer, está documentado em várias entrevistas, inclusive em artigo, dizer que uma escolha fora da lista não teria legitimidade. Vejam vocês que uma escolha fora da lista traria seríssimas dificuldades para o escolhido, inclusive para ter assessores, para poder fazer funcionar esse tipo de emparedamento sindical que decorre desse tipo de lista. É preciso ter cuidado com isso. Então, o presidente da República encontrou um meio termo. Escolheu, entre os três, o segundo lugar, poderia ser o terceiro, poderia ser o primeiro, poderia ser nenhum. Escolheu a Raquel Dodge, seríssima, e pode ter certeza, vamos parar de histeria, não vai mudar nada na Lava Jato. Vai continuar tudo igual. Talvez, felizmente, com melhor rigor metodológico. Foi uma boa escolha para você, Madu? Eu fico curioso como a Raquel Dodge vai se sair, né, no cargo a partir de setembro, muito embora, a partir do momento que ela já está indicada e nomeada, enfraquece muito o Janot, não há dúvida nenhuma, né? Agora, eu acompanhei um pouco os debates, né, a campanha eleitoral, entre aspas, né? E realmente o que perpassava todos os candidatos é esse viés corporativista. A maior parte dos debates eram questionamentos de como cada um dos candidatos à lista tríplice se comportaria sobre essa ou aquela situação funcional lá do pessoal dos procuradores. Então, como tudo no Brasil, tem realmente um viés muito corporativista. E em nenhum momento havia uma grande preocupação com relação ao que faria no papel de Procurador-Geral da República, principalmente no que se refere à Operação Lava Jato. A minha grande curiosidade é o que fez dela ser a preferida do Temer, ser a preferida do Renan Calheiros, ser a preferida do atraso. Qual foi o critério, qual foi o que houve no comportamento da vida profissional dela que fez com que ela fosse escolhida por ter sido escolhida, digamos assim, pelos representantes do atraso. Por isso que eu estou muito curioso para que ela assuma, para ver o que vai acontecer. Eu não seria assim tão seguro como a Andreasa dizer que nada muda da Lava Jato. Vamos ver. Mas, Madu, deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunte. O Rodrigo Janot é o escolhido de quem? Do Progresso? Ou não é o escolhido do atraso também? Não. Como é que é essa separação do atraso? O Janot foi escolhido pela Dilma. É o Progresso ou o atraso que escolheu? E foi outra circunstância. É isso. Aí você não pode trazer a valor presente. Não, mas eu quero entender. Coisas da história, fatos históricos, você não pode trazer a valor presente. Assim como o cálculo financeiro, você tem que fazer o desconto da taxa de retorno, aí da história, você não pode trazer a valor presente. Você não pode dizer o que Napoleão faria hoje, o que o Churchill faria hoje. Isso não faz sentido. Qual a posição... Não, mas você acha que a escolha do... 64? Você acha que a escolha do Janot, a escolha do Janot pela Dilma foi pura, foi uma beleza. Não teve nenhum aspecto do atraso. Isso que você está atribuindo a possibilidade da indicação da Raquel Dodge não serve lá atrás, não houve lá atrás. O homem e a mulher são suas circunstâncias. Nós vamos pegar o exemplo do Luiz Roberto Barroso, que foi também nomeado ao Supremo pela Dilma, né? E que no momento que assumiu, você poderia dizer que ele era, uma vez que ele foi indicado pela Dilma, representando o atraso. E hoje ele, dadas as circunstâncias, me parece um dos pensamentos mais progressistas, mais modernos, mais liberais que existe hoje no Supremo. Entendeu? O Janot foi escolhido em outras circunstâncias, há um tempo atrás, e mesmo assim ele mudou. Isso ele mudou. É inegável. Escolhido por uma organização criminosa. Como ele mudou? Ele foi escolhido pela Dilma bem antes da Lava Jato, para o seu primeiro mandato, né? Para o seu primeiro mandato ele foi... vários ministros do Supremo também foram escolhidos por membros de organização criminosa. Porque tem uma coisa aí muito importante e que é muito ingrato em Brasília. Temos que desconfiar de todo mundo igualmente.
certo? É muito ingrato Brasília, né? Porque você vive num ambiente que é dominado pela política e qualquer um dos indicados fica sujeito a esse tipo de especulação. Essa que é a verdade. É preciso dar chance para que a senhora trabalhe. Agora, certo? É claro que esse encontro do Temer com o Gilmar Mendes é muito esquisito, é desnecessário, é bizarro, mas não pode comprometer a moça, não pode. Então, eu acho que esse é um assunto que a gente pode tratar também, eu já passo a bola até para você, Vera, exatamente o nome dela foi definido após o jantar ontem lá em Brasília com... Isso é uma ilação, para ficar na palavra da moda, né? O Padilha estaria nesse jantar, o Padilha e também o Moreira Franco e o Gilmar Mendes. Esse jantar, ele não poderia ter acontecido. Um jantar na casa do Gilmar com estas pessoas no dia em que o Supremo se reuniu para terminar a votação e no dia anterior ao do Temer definir a Procuradora-Geral da República. Portanto, ele não poderia ter acontecido sob hipótese nenhuma. Qualquer coisa... O Planalto está justificando que já estava marcado. Qualquer coisa a se tratar num jantar desse não é. A dona Guiomar tinha que passar a mão no telefone e falar: puxa, Michel, desculpa, mas hoje vai pegar muito mal você vir aqui. Ainda mais que você não colocou na sua agenda, vamos adiar esse jantar para outro dia. Porque não pode, ele foi fora da agenda, isso está sendo discutido no caso Joesley. O Gilmar foi o único que votou diferente ali pela revisão de termos do acordo da JBS. Ele realmente é próximo da Raquel, então é sobretudo ruim, mas você não pode dizer que a escolha foi definida ali, porque eu acho que a escolha era mais ou menos óbvia. Ele não nomeou mulheres para o ministério, foi acusado disso, a mulher era a segunda da lista, ela era opositora do Janot. Ela era uma escolha mais ou menos óbvia. Eu escrevi isso na segunda-feira na coluna que saiu publicada, aliás, escrevi na terça na coluna que saiu publicada na quarta. Não tinha, isso era um segredo de pirro, não precisava do Gilmar para essa canetada, e se precisasse ele podia dar por WhatsApp, não precisava do jantar, mas ainda assim o jantar é uma bizarrice absoluta. Voltando à discussão ali dos dois, vamos lembrar das últimas nomeações para a PGR. O Lula nomeou Antônio Fernando Souza. Antônio Fernando Souza foi o que fez a denúncia do mensalão. Ele denunciou 40 pessoas ligadas ao governo do Lula por prática de organização criminosa. Foi ele que definiu ali aquela divisão em núcleo político, núcleo financeiro, núcleo das agências de publicidade. Toda a espinha dorsal da denúncia que levou à condenação do mensalão foi traçada por esse homem, Antônio Fernando, que foi nomeado pelo Lula. Nomeado e reconduzido, já depois da denúncia do mensalão. Por quê? Porque uma vez que você tem a possibilidade de reconduzir e que a pessoa está na tal lista tríplice, e aí eu acho que existe importância da lista tríplice, você não reconduzir, você fica com um carimbo de que você está querendo obstar as investigações. Então este é o caráter democrático e verdadeiramente representativo de se fazer uma lista e de você fazer uma nomeação desse tipo. Então o cara denunciou o Lula, foi reconduzido. O Janot aparentemente também foi conduzido pela Dilma pela primeira vez por simpatia do PT. Tanto que o ouvinte há de se lembrar daquele áudio do Lula falando: a gente não pôs o Janot lá para isso, esse Janot não era nosso amigo. Tem essa conversa do Lula com as pessoas com quem ele fala lá nos áudios de 2016. Então ele chegou com essa missão, ele recebia o Zé Eduardo Cardoso fora da agenda direto, mas as circunstâncias fazem o homem, já diria Ortega y Gasset. E ele foi sendo premido pelas evidências, pelas circunstâncias, a não poder mais fazer esse papel. E aí ele virou. A gente já falou um pouco aqui dessa virada de personagem. Tudo bem, podemos dizer que ele virou mais contra um partido que contra outro? Podemos fazer essa análise. Mas ele também não poupou de todos os petistas, né? Que foi qual? A lista do Janot. Tem um marco dessa virada. Não. O Janot era um procurador-geral da República, indicado pelo PT, pela Dilma, até o advento do impeachment. Enquanto a Dilma Rousseff foi presidente, Rodrigo Janot foi um procurador-geral da República manso. Não digo que seja certo ser manso. Eu gosto do procurador valente. Estou fazendo uma constatação. A partir do momento em que Dilma deixou de ser presidente, que o PT saiu do poder, partido que o indicou, Janot virou outro. Mas veja, aí virou um leão, virou um touro. Eu não acho, e essa mudança é muito perceptiva e o foco dele
totalmente voltado para o PMDB. O PT não tem vez nas investigações do Janot. Não tem tido até agora. Não é bem assim. Ele fez essa conversão antes. Na lista do Janot, ele já denunciou 69 políticos e ali havia vários petistas. Muitos. Vamos lembrar que ele só pode denunciar os com foro. Então não tinha o Lula, não tinha todos esses, mas tinha outros com foro. No impeachment, ele deu um parecer favorável ao impeachment. Tá? Da Dilma. E ele deu um parecer favorável à continuação do processo de cassação de chapa dela. Não é que ele era absolutamente manso. Essa conversão veio de um pouco antes. Depois de reconduzido por ela, ele já começou a agir de uma maneira mais desvinculada do PT. Eu não vejo essa coisa assim tão marcada que ele era totalmente calado em relação a Dilma. Eu acho que a verdade está meio no meio aí. Vai, Madu. Eu só queria voltar a esse jantar promovido pelo ministro Gilmar Mendes, porque esse jantar, na minha opinião, ele foi uma provocação, né? Porque houve uma evidente, não houve nenhuma intenção de esconder esse jantar, nem os participantes desse jantar, né? E isso é uma coisa da maior gravidade, porque o que eles telegrafaram, o que eles quiseram dizer é justamente isso, que eles estavam lá, entre aspas, conspirando para escolher, para decidir quem seria escolhido o novo Procurador-Geral da República. Na frente de todo mundo, nas barbas de todo mundo, que é na derivada segunda, na segunda interpretação, ou seja, conspirando contra a Lava Jato, conspirando contra as investigações, conspirando contra a República. Eu não entendo que o Andreasa diz que o presidente Temer é um democrata chongas, democrata para as negas dele. Entendeu? Eles democratas não tem nada, ele é um tiranete. É um tiranete de quinta categoria. É isso que a gente está vendo agora. Que se reúne aí a Sorrelfa de madrugada na garagem do palácio e pede para o cara entrar com o nome escondido. Ah, pelo amor de Deus, entendeu? Eles fizeram isso como uma provocação. A sociedade brasileira, homem público não tem direito à vida privada. Tudo que um homem público é o ônus de você ser uma pessoa pública. Tudo que você faz é público. E você não tem, muito mais é o servidor público. Pessoas que estão a serviço da sociedade, eles não podem nem devem fazer nada escondido da sociedade e dizer claramente o que e por que estão fazendo. Esse jantar foi uma provocação.